Oi, pessoal, voltamos agora para falar sobre a Alison, gêmea da Alison, Serei, AD. Como que tudo isso começou, por que a gente desconfia dela. E antes de qualquer coisa, se a gente precisar fazer uma interrupção inesperada, é porque tá dando uma tempestade aqui, raios, trovões, vendaval e tal. Qualquer coisa é por causa da chuva. Então vamos lá. Noite de celeiro. Ah, sobre a existência das gêmeas, a Cici sabia que existem duas Alisons. A Cici era amiga de uma e não era da outra. Essa que a Cici era amiga não gostava da outra, automaticamente a Cici também não gostava. No 610 nós temos alguns exemplos que a gente acha que são exemplos, mas antes vamos para a noite do celeiro e que nós falamos que é a evidência mais gritante em relação a Gênesis. No 313 tem aquele flashback que a gente ama, que é a discussão da Alison com Garrett e a Jen. É aí que a Alison, aliás, foi aí que começaram a falar, não, tem gêmeas, olha a diferença. Porque o cabelo da Alison tá muito diferente. Sabe? Tá liso, com as pontas enroladas. Diferente do cabelo da Alison que a gente viu todo enrolado, todo encaracolado, cheio de ondas, até aquela cena, até aquele momento, no 313. Mas que falta o brinco, o anel, mas o cabelo basta. E o comportamento da Alison com Garrett e a Jenna. Eles batem boca naquela cena maravilhosa. O Garrett espanca a árvore fingindo matar a Alison. A Alison se estapeia com a Jenna e tal. Aí, no 424, 2014, 424 passou em março. Mas lembram que essa época da 4B era quando a gente tinha spoilers de tudo. De todos os episódios na 4B. A gente já partes dos scripts de diferentes episódios. E em janeiro vazou o script completo do 424. O site que postou esse script ficou no ar estourando aí 2 dias, saiu, tiraram, tal, mas até aí, né? Muita gente, inclusive nós, já tinha o script completo do 424 em mãos. Ficou aquela dúvida, e aí, vão mudar, não vão mudar? O que será que vai acontecer? Chegou no 424, em março, a gente acompanhou o episódio com o script na mão e não mudaram nada. Deixaram de fora, que a gente tem quase certeza que a gente lembra, a gente comentou isso no blog, apenas 2 passagens. Uma delas foi: a Alison, ela tá contando pras meninas tudo que aconteceu e tal. E no momento ali que ela fala, enquanto aparecem imagens, ela fala que encontrou com Garrett e a Jenna, só isso. E que a última pessoa que ela viu naquela noite, antes de voltar pro celeiro, foi o Byron. Daí nisso ela olha, assim, ela tá contando pra todas, mas quando ela fala do Byron, ela olha na direção da área. Assim, que ela foi questionar o Byron sobre umas fitas. A parte das fitas eu não lembro se foi ou não pro episódio. Mas assim, foi, claro que foi. Porque a gente falou, que fitas são essas? Que caras que eu tô falando? Tudo que a gente viu, Alison e Byron, nunca ninguém falou em fitas. Mas ok, não é isso. Essa parte do Garrett e da Jenna ficou de fora. Ela não fala. Por quê? Bom, pode ter sido uma questão de edição na hora do. Vamos finalizar o episódio. Edição, ficar de fora? Sim, pode. Ou pode ter sido uma evidência de que não era
a Alison, que estava ali com as meninas, que encontrou com o Garrett e a Jenna, ou mesmo que fosse, assim, que não fosse a Alison, que estava ali com as meninas, que encontrou o Garrett e a Jenna, ela viu que a outra encontrou. Mas isso ficou de fora, momento, referência a esse encontro. Aí, por que a gente está falando disso? Como a gente falou, as gêmeas, elas estavam em várias situações, no mesmo lugar ao mesmo tempo. Elas trocavam de lugar. Esqueçam os livros, vamos esquecer dos livros, porque a gente tem situações na série pra falar disso. Essa é uma delas. Da Noite de Celeiro, também da Jenna Tim, que a gente já falou no blog. Sei lá como elas sabiam exatamente o que estava acontecendo. Tipo, uma chegava, falava com as meninas, saía, a outra chegava, dava continuidade na conversa. Ninguém, né, elas não percebiam que era a outra Alison. Sei lá, mas sabiam. Aí, no Liar's Guide, a Monão fala uma coisa muito importante. Ela tá contando eu não lembro exatamente o que ela fala dessa situação, que é quando o Jason fala pra Emily, acho que é a parte do Beach Horror. O Jason fala pra Emily, conta que ele tava chapadaço, que ele saiu da casa cambaleando, foi beber água na torneira, e ele teve uma visão, uma impressão, que ele falou Alison, quem olhou foi a Cissy vestida de Alison, que tava conversando com a Melissa. Aí quando ele olhou de novo, não tinha ninguém. Só que ele fala pra Emily, eu não sei se eu vi ou se eu achei que eu vi, porque eu tava loucão. Tá, a gente sabe que o Jason teve esse passado aí de ver chapado e tal. E realmente ficou a dúvida, viu ou não viu? Até que a Emily vai tirar a satisfação com a Cissy e fala assim, você mentiu, por que você falou que não conhecia o Wilden e tal? E a Cissy dá um expor, né? E a Emily fala, por que você espalhou essa história do Beach Horror, agora eu tô ferrado, não sei o quê. A Emily fala, o Jason falou que te viu no quintal na noite do celeiro. Sem falar nada, que ela tava de Alison. Só que ela estava no quintal. A Cissy fala pra Emily, eu estava lá. Aí ela estava fazendo o que lá? Fala, a Alison me ligou pedindo ajuda, porque várias pessoas estavam com raiva dela, estavam atrás dela, porque elas queriam um vídeo. Essas pessoas queriam uns vídeos que estavam com a Alison. A mais interessada era a Melissa. Só os parênteses, né, gente? Que nenhuma confusão pode ser levada a sério se a Melissa não estiver no meio. A mais interessada era a Melissa. E quando eu cheguei lá, eu fiquei enrolando, conversando com a Melissa, pra que a Alison fosse pegar os vídeos, ou fazer sei lá o quê. E assim, se terminar, e daí ela foi pegar os vídeos, no outro dia ela tava desaparecida. Só um parênteses aqui pra gente comentar. A Cissy e a Melissa ficaram esperando a Alison pegar o vídeo, tipo, foram embora, no outro dia ela tava desaparecida, tipo, nem ligaram, tava tão estavam a Cissy não, a Cissy tava ajudando a Melissa porque tava interessada no vídeo, mas as duas estavam tão assim preocupadas que foram embora. Mas só pra alfinetar, né? Enfim. A Cissy fala isso pra ele. Eu fui lá pra ajudar a Alison, porque as pessoas estavam atrás dos vídeos. E a gente sabe que nos vídeos do Ian, todo mundo tava comprometido, porque o Ian fala isso pra Alison lá na pedra. Se eu fosse você, eu deixava quieta essa história de vídeo, porque todo mundo se ferra se você resolver mostrar isso aí. Inclusive a sua família. Aí, no 610, a Alison questiona a Cissy. Fala assim, mas a Emily falou que viu você no quintal. Não fala... Aí dá a entender que ela tava tipo, de Alison, mesmo sem nenhuma das duas falar alguma coisa, porque a Cissy fala, não era eu. O Jason não me viu. Ou era você, Alison, ou era a Bethany, que tava de Alison. Então a Cissy nega. Ela fala, e depois a gente vê ela de rude. E, segundo a história da Cissy, ela tava lá no quintal, nada a ver com a Alison. Ela foi atrás da Bethany. Porque ela queria, porque ela sabia que a Bethany fez alguma coisa, ela tava com medo que a Bethany fosse fazer alguma coisa com a senhora Dia, ela foi atrás da Bethany. Então, assim, o que tava acontecendo com a Alison é um universo paralelo. Interessava pra Cissy a vagabunda da Bethany, como ela disse, que começou a brincar com ela e tal.
Então a Cici fala, não, era eu, era você, eu era a Bethany. Mas antes ela fala pra Emily, eu fui até o quintal pra ajudar a Alison. Independente se ela fala que tá vestida ou não de Alison. Ela fala. Se ela fala é porque ela sabia o que estava acontecendo. Tá, pra ela saber ela tinha que estar lá? Não necessariamente. Mas, como uma. Como as duas eram amigas, isso a gente sabe, Cici e Alison. A Cici sabia o que estava acontecendo ali. E depois ela nega, ela fala, não, não era eu. Tipo, não, ela fala nada de vídeo, não cita nada. Fala assim, ah, mas era você, ou era você, ou era a Bethany e tal. Nenhuma fala nada de vídeo nenhum. Então, como assim? Tá. O que o Liars Guides fala sobre isso? O Jason teve certeza do que ele viu. Se ele teve certeza do que ele viu, foi o quê? A Cici vestida de Alison. Ou seja, a Cici estava lá vestida de Alison. Aquela visão do Jason não foi nenhuma alucinação, não foi. Ele não tava. Não foi porque ele estava chapado, que ele viu, depois ele achou que não viu, não sei o quê. Não, ele viu. A Mona falou. Jason teve certeza do que ele viu. Ele viu a Cici vestida de Alison conversando com a Melissa. Então, vamos pular a parte, porque Cici estava de Alison. Porque Cici estava conversando com a Melissa. Mas Cici estava lá. Aliás, o porquê dela estar conversando, se era sobre os vídeos. Mas a Cici estava lá vestida de Alison. Então ela foi lá para ajudar a Alison. Quando a gente fala que a Cici era amiga de uma Alison e não era da outra, um dos exemplos é esse. E no 610, várias vezes a Cici conta alguma coisa pra a Alison não reage. Ela só ouve. Só fica... Na hora da pedrada, que ela falou assim, eu fui lá, dei a pedrada, achei que fosse a Bethany. A Alison chora. Tá. A Alison é uma situação super dramática. Nossa, tipo, nossa, que horror. Porque, considerando que não existe outra Alison, as duas eram... Estavam as duas amigas ali, grandes amigas ali, Cici e Alison. E tipo, a Alison, nossa, foi você, e a Cici contando todo aquele drama. Aí depois a mamãe, a senhora de, não quis mais saber de mim e tal. É uma situação horrorosa, né? Trágica, né? Motivo pra Alison não abrir a boca. Mas talvez porque ela sentiu a Alison, assim, nossa, se você deu a pedrada na cabeça da outra, ou na minha, enfim. Fez uma confusão aí. E a Alison sentiu por isso. Também tem. Isso não fala. Fala um pouco do 610, que a Alison fala, nossa, mas a Sarah era outra Red Coat. Quando a conta do incêndio. E tem aquilo que a gente fala do 412, que até hoje a gente não entende, porque se a Cici, a Alison confirma pra Emily em Nova York que a Cici, a gente viu, né, que era a Cici Redcoat de máscara que brigou com a área. E no 610 a Cici fala pra Alison, eu poderia ter cerrado a Emily no meio, mas eu não cerrei. Ou seja, e antes no 511 a Alison tinha falado pra Emily, a Cici me ajudou lá em Nova York com Whey. Desculpa, lá em Ravens, na marcenaria com Whey. A gente falou, como? Calma, pausa. A Alison estava com a Cici, minha melhor amiga, me ajudando com Whey. A gente falou, como assim que a Alison não viu quem era Whey? Só que a Cici estava agindo como Whey. Como? Gente, se a Cici fala que poderia ter cerrado é porque, tá, não quer dizer que ela pôs na caixa, mas assim, uma pessoa sozinha não teria feito tudo aquilo. A Sarah tava ajudando, então como que a Cici tava agindo como Whey, como amiga da Alison ao mesmo tempo, e a Alison não viu nada, ou ouviu, ficou quieta. Que confusão é essa, gente? Aí mais um motivo pra gente falar das gêmeas, que existem gêmeas, que a Cici era amiga de uma e não era amiga da outra. Aí a gente vai pra noite do celeiro.
A gente. Lembrando, rapidamente, o que aconteceu naquele dia. Naquela época, a Alison tava recebendo as mensagens de EA e tal. Aí no Hilton Head, ela tava com o Ian. E a Melissa chega lá. A Alison, enquanto o Ian enrola a Melissa, a Alison pega as coisas dela pra fugir, pra sair de lá, pra Melissa não ver. E, só que antes ela bate o olho na tela do computador do Ian, vê vários vídeos, copia esses vídeos. E vai embora. Aí a festa lá no celeiro já estava combinada. As meninas já tinham combinado. Por coincidência, lembrando que não existem coincidências, naquele dia deu a louca em Ei e Ei começou a mandar mensagens violentíssimas pra Alison. De hoje você não. Resumindo, de hoje você não passa. Mensagens com batom. Daí a Alison chega, finge que chega, né, pras meninas no táxi e tal. Chega, ela vai pra casa, ela ganha blusinha amarela, top amarelo. Ela fala com a Jenna. Tem a mensagem de batom no espelho. De A falando, resumindo, bitch can't see, but I do. A vagabunda não pode ver, mas eu posso. Dessa noite você não passa. A tocando terror ali pra Alison, falando, dessa noite você não passa, eu vou te matar. O dia inteiro a Alison ficou recebendo essas mensagens. Eu vou te matar, vou te matar, vou te matar. Deu a louca em A e assim, agora eu vou te matar. Segundo o que a Alison falou. Essas mensagens. Aí, depois que a Alison, antes da festa, o celeiro, ela pega, esconde a chave mesmo, o Globo de Neve, dá esse Globo de Neve pra Emily, fala pra Emily que o Globo de Neve não é uma tranqueira sem utilidade, fala, bem Alison, né, tipo, não acho que isso aqui é uma porcaria, tipo, um enfeite cafona, tipo, não se desfaça disso, porque isso é muito importante. Foi onde a Alison colocou a chave do galpão que ela escondeu, deixou o pendrive com os vídeos do Ian. Só falou pra ele, não se desfaça, não acho que isso aqui é sem importância. Tá. Aí, enquanto a Alison tava se arrumando pra festa, o celeiro e tal, a senhora dita no telefone, falando com alguém super preocupado, fala pra Alison, hoje você não vai sair de casa, pelo menos hoje você me obedece, não saia. A Alison, ok, claro que ela sai, pega uns remédios na bolsa da senhora Di e vai lá pro celeiro. Aí ela droga as meninas, põe coisa na bebida, as meninas apagam e dormem. E a Spencer já tá lá pilhada, porque ela tava tomando os remédios. Naquela época. Aí a Alison recebe a mensagem. Peraí, gente. A Alison recebe a mensagem do Toby, né, falando que precisa falar com ela. E aí a Alison sai, a hora que as meninas dormem, pra confrontar, pra encontrar as pessoas e confrontar quem ela suspeitava que era ela. Ela suspeitava da Jenna, mas como a Jenna, assim, ela tinha dúvida da Jenna, mas como ela recebeu mensagem de assim que ela deu as costas pra Jenna, ela não tinha como. Suspeitava das meninas, que é tipo, né, o absurdo. Ela dá essa desculpa. Que drogou as meninas porque ela desconfiava, sendo que as meninas estavam com a Alison quando ela recebeu a primeira mensagem de Ei, a segunda também estava lá na abóbora. E. Só uma pausa aqui. Dentre os vários posts que a gente fez sobre Alison, Ei, tem o principal que a gente baseou nesse comentário é alguma coisa está errada com Alison, são 4 partes. Nesse a gente não fala nem que Alison é Ei, nem que Alison tem gêmea, mas as situações estranhas que alguma coisa está errada aí. Uma delas é essa, tipo, a Alison falar que desconfia das meninas, por isso que ela mandou, drogou as meninas para as meninas apagarem. Aí a Alison vai confrontar, ela encontra com o Toby, até hoje a gente não sabe o que aconteceu assim, que ela conversou, mas o Toby falou que foi pra agradecer a Alison e tal. Encontra com o Ezra, que, nossa, fica tipo, puta, você me mentiu a idade, né, não sei o quê. Encontra com o Ian e fala que a última pessoa que ela encontrou foi o Barry, que pula, segundo os relatos 424, que daí não tem a parte do Garrett da gente.
Aí com o Ian, ela fala que ela tem os vídeos. E o Ian fala pra ela, que a gente falou, deixa isso aí quieto, se eu fosse você eu não mexia, abafava esses vídeos, porque isso prejudica muita gente, inclusive sua família. E, que a gente viu nesses posts, alguma coisa tá errada com a Alison, quando ela fala das mensagens, assim, se isso continuar, essa palhaçada de mensagem continuar, eu vou expor. Eu vou mostrar esses vídeos. Ninguém questiona, fala que mensagem, tipo, o que você tá falando? Poderia estar subentendido. Eu sei o que você tá falando. Mas ninguém questiona. Porque uma vez que ela fala dos vídeos, que ela tem os vídeos em mãos, a preocupação maior é ela mostrar esses vídeos. Tipo, se você sabe quem. Tipo, que eu sou EI, que eu não sou, até porque ela não chegou a conclusão nenhuma, ela chega à conclusão que ela silenciou o EI. A pessoa, já que o Ian fala que aqueles vídeos ferram todo mundo, ninguém questiona a mensagem. Isso é uma coisa que chama muita atenção. Aí a Alison bate boca com metade da cidade. Mentira, a última pessoa que ela viu não foi o Byron. Não, ela vê a Spencer também, bate boca com a Spencer. Spencer volta pro celeiro, dorme. Daí a Alison, acho que fala que ela fala a última pessoa que ela viu foi o Byron. Daí ela vai, fica um pouquinho, faz uma hora lá, não recebe mais nenhuma mensagem. Daí ela fala, silenciei, agora eu posso ir embora. Vou pra minha casa. Vai, embora. A hora que ela tá indo embora, que ela tá chegando na casa, pá, ela leva a pedrada. Que é... Só que é uma atitude, assim, muito inteligente, né? Muito inteligente, vinda da Alison. Eu silenciei. Tá, ela achou o quê? Que em meia hora, depois que ela bateu boca com metade, a cidade inteira, ela fosse receber uma mensagem assim: oi, você descobriu quem eu sou, você tem algo contra mim, então agora eu não vou fazer mais nada com você. Se ele já tava falando que ela ia morrer naquela noite, sabe-se lá o motivo, aí sim que tinha um motivo pra calar ela de vez, né? Os vídeos. Ela vai embora, na maior tranquilidade, achando que assim, silenciei, acabou a palhaçada. Não é a pedrada. O que acontece depois da pedrada? Ela é enterrada viva pela senhora Dee. Ela ouve a senhora Dee falando, por que você fez isso? Por que você fez isso? Conversando com alguém. Diz a Cici que era ela a pessoa. Daí vem o Wilden, tem toda a falcatrua e tal. A Grunwald desenterra a Alison. É verdade, isso aconteceu. A Grunwald leva a Alison para o hospital. A Alison foge, sai vagando pela estrada, encontra a Mona. Isso aconteceu. A Mona leva a Alison até o Lost. Isso aconteceu. E a Mona ajuda a Alison, dá sugestão pra Alison do que ela deveria fazer. Porque eu falei isso, assim, é verdade. Porque várias coisas que a Alison fala no quadro 24 a gente questionou. Ela tá falando a verdade? Ela não tá falando? Mas isso ela tá sim. Ela foi enterrada viva pela senhora Dee, ela foi desenterrada viva pela Grunwald e ela foi resgatada pela Mona. Sim. Aí no Lost, a Mona, ela fala pra Mona que ela tava recebendo mensagem e tal. A Mona fala pra ela. A Alison fala, eu não sei o que eu faço. A Mona fala, é simples. Faz o que essa pessoa aí tá falando, morre. A Alison, como assim morre? Ela desaparece. Faz isso que essa pessoa aí, que esse ei quer que você faça. Morre. A Alison, né, naquela meio atordoada, naquela confusão, ela fala, vou fazer isso. Mona providencia as coisas pra ela, no outro dia ela vai embora. Ela morre, como Ei falou que ela deveria fazer. Só que aí tem aquela coisa da Mona ser do Halloween, enfim, também vamos pular essa parte. A Alison aceita, né, concorda com a ideia da Mona e vai embora. Passa um tempo, um ano, o corpo da Alison encontrado. As meninas começam a receber mensagem de Ei. Aí nós vamos
para o 4/12, 4/13, quando a Alison volta. Confirma para as meninas, para as quatro juntas, sóbrias assim, quando ela visitou as meninas, elas estavam sob efeito de medicação, enfim, não estavam sem consciência. Confirma para as 4, estou viva, nunca morri. No 4/12, elas estão lá em Ravens, tal, contra o apartamento do Ezra, que elas acham que é o apartamento de A. Vem os painéis, que a Alison vai estar ali, em Ravens, na festa que vai ter logo mais. Decidem ficar. Aí, elas saem do apartamento contra a Grunwald. A Grunwald confirma que desenterrou a Alison. Então aí, tipo, elas já tinham visto no apartamento painel, a área fala, gente, não é, ele não tá atrás só da gente, ele tá atrás da Alison também. Daí tem um pontilhado lá, com o cartaz da festa, falando que a Alison ia estar lá. Aí a Grunwald fala, eu desenterrei ela e tal, e sem paciência para as perguntas das meninas, a Grunwald fala, vão embora daqui. Essa frase é super importante, mas a gente não vai comentar dela agora. Saiam daqui, porque ele acha que vai encontrar ela através de vocês. O Rod fala, vão embora, porque ele acha que vai encontrar ela. Ele. Não vamos esquecer do ele. Quem é ela? A Alison. O tal ele que a Grunwald falou, segundo ela, achava que ia encontrar a Alison através das meninas. Ah, tá, esse ele é o Ezra. Não, não é. Aí a gente vai pro 4/13. Tem um soldado, mais uma vez, a Grunwald, toda vez que vê as meninas, falando, pega no braço da Emily, vão embora, é melhor vocês saírem daqui e tal. E tem um soldado. O Ezra tava de soldado? Sim. Mas tinha outro soldado que perseguiu, foi atrás das meninas, que a Spencer tesourou, saiu na porrada, tesourou a mão. Soldado. Esse é o ele que a Grunwald estava falando. Ah, mas o Ezra é o soldado. Não, não é, gente. Não era. O soldado é o tal ele que a Grunwald falou. Só vamos lembrar disso. Depois a gente vai estender isso aí. Aí, chega, depois de todo o corre lá em Ravens, né? Paredes que são passagens secretas, ventania que leva a Hannah, estátuas que se movem, gritos e cabine telefônica e... Como chamava? A amiga do Caleb lá de Ravens. Agora Miranda, né? Introdução da Ravens, Miranda e tudo mais. As mini Redcoats no cemitério. Tudo. As meninas voltam pra Rosewood e encontram a Alison de Redcoat. A Alison fala, eu nunca morri, tô aqui. Elas não sabem o que perguntar. Fala, mas e aí? Era você lá em Ravens? A Alison não responde nada. Fala pra Hannah. Hannah, lembra da nossa conversa no hospital? A Hannah fala, era você? A Alison fala, Hannah, lembra do que eu te disse no hospital? Da nossa conversa no hospital? E ela com medo, daí o Ezra tá chegando de carro, elas olham, a Alison só. Conversa que ela teve com a Hannah no hospital. Aí, durante a 4B, no 4/15, a Alison, depois de confirmar que tá viva, assim, a Hannah tinha pego o diário lá em Ravens, mostra pras meninas o diário, fala, ela usou códigos e tal, cada uma tem que identificar a sua passagem, não sei o que. Elas colaram um papelzinho, né, post-it de cada
âncora, né, uma das meninas. A primeira a ficar com o diário é a Emily. Aí a Emily, no meio da noite, ela tá lendo lá. O diário tá ela dorme. O diário fica aberto na passagem da Pedra do Beijo, que ela e a Alison foram lá. Aí a Alison chega no quarto. Ela fala pra Emily que ela gostava muito da Emily, como ela sente falta, não sei o que. A Emily, ela fala que você fez com a gente não foi justo e tal. Ela olha pro diário, vê a passagem, fala, eu e você na Pedra do Beijo. Ela fala, nossa, eu achei que eu tava sendo tão esperta relatando tudo no diário e eles vieram e tiraram tudo de mim. Aí me fala, eles quem? De quem você tem tanto medo? A Alison fala, eu não lembro exatamente como ela, mas ela fala assim, eu me questiono, quem é a pessoa, tipo, a Alison que você conheceu é a que escreveu nesse diário, é essa que tá aqui com você agora. Isso também é outra evidência sobre as gêmeas, que é uma frase super enigmática, tipo, cara, vocês estão falando o que com aquilo? Se ela falar, eu e você, falar, vocês questionam quem foi a pessoa que você conheceu, quem era real, tal, e não fala pra Emily quem são os tais eles. Ela fala assim, de quem você tem tanto medo? Teoricamente seria teoricamente. E a Alison desaparece, vai embora. Aí, ao longo da 4B, a Emily encontra depois com a Alison, vê algumas vezes a Alison, e toda vez ela fala de quem você tem tanto medo, de quem você tá fugindo e tal. A Alison nunca responde. O que a gente tá falando isso? A Alison nunca falou ei. Porque a conclusão que as meninas chegaram lá em Ravens, no apartamento, era que Ei era um homem, Ezra, e que Ei estava atrás das 5, não só delas, mas também da Alison. Então a Alison falava, eu não posso, eu tenho que fugir, eu tenho que ir pra lá, eu não posso voltar, não sei o quê, porque ela tinha medo de Ei. Não, ela nunca falou isso até o 424. É só no 424 lá em Nova York a Alison fala. Se até hoje à noite a gente não descobrir quem é ele, eu vou sumir pra sempre, vou fugir, desaparecer pra sempre. Nessa altura, o Holbrook já tava sabendo que ela tava viva, a polícia já sabia e tal. É só aí que ela fala que ela tava fugindo de ele, que a pessoa que ela tinha medo era ele. Antes disso, ela não fala. Gente, revejam, reparem, a gente comentou isso. Ela não fala. A Alison não fala. A pessoa que eu tenho medo é ele. Só no 424 que ela fala. Se a gente não descobrir quem é ele até tal horário, eu vou embora. Eu vou sumir pra sempre. Porque também, algumas horinhas depois, ela já cai em contradição. Tá. Ok, então a gente vai chegar em Nova York, quando a Alison conta para as meninas sobre a noite do celeiro. Vamos fazer uma pausa, né? Tá muito longo e também tem muita coisa pra gente falar ainda só sobre isso. Aí, da Alison, e temos que dissecar a conversa que ela teve com a Hannah no hospital. Próximo vídeo, então, vamos para Nova York, quando a Alison conta a noite de celeiro e de repente, quem aparece lá? Ei! E aí, vai dar o... vai dar a deixa, né? O que a gente precisa pra introduzir o Rain nessa história de Ei. E é isso. Então até daqui a pouco, no próximo.